Depois de longas férias minhas, eu estou voltando ao nosso Papo de Seller, porque não dá para viver sem ele. E hoje a gente está trazendo um convidado super especial de novo, né? Sempre, todos os convidados são super especiais, mas esse, além de investidor no Magis, é um amigo e vai falar de um tema super importante. Eu vou deixar que ele se apresente. Cris, por favor, primeiro, obrigado pelo aceitar o convite, sair de tão longe para vir aqui, e eu espero que essa conversa flua bem legal, um papo entre amigos, né? Entre vendedores, Sim. Papo de Seller, e a ideia é essa, né? Eu sempre agradeço aí pela confiança que você tem em colocar o seu dinheiro no Magis, participar do nosso conselho, então é muito legal. Então, queria que você se apresentasse e a gente vai falar um pouco do tema que você tem dominado aí e que tem dominado as manchetes. Legal. Obrigado pelo convite, Cláudio. É especial estar aqui entre amigos, como você falou. Então, vou contar um pouco da minha trajetória, além de investidor e conselheiro no Magis, que foi como a gente se conheceu. Eu comecei minha carreira em consultoria, então eu tinha uma formação técnica em engenharia de computação. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial hoje, então vai ter a ver. Logo depois eu me tornei consultor, sempre queria ir para negócios e quis me desenvolver nessa área, então trabalhei na Booz Allen por alguns bons anos. Depois fui empreendedor com o dinheiro dos outros, fui para a Rocket Internet, e aí lá fui cofundador da Mobile, Canu e Tricai, 3 e-commerces grandes que estão aí até hoje. Continuei no e-commerce mais alguns anos, saindo do Venture Capital para o Private Equity, então recebi um convite da GP Investimentos e virei diretor do e-commerce lá na Centauro Sports. Fiquei 5 anos na Centauro, um projeto bonito, a gente cresceu muito, e os últimos 6 anos eu estava como CEO numa outra investida de Private Equity, chamada Alphas Total, no Private Equity HIG, e desde o início do ano estou em São José dos Campos empreendendo. Então estou voltando aqui para as raízes e mais próximo de você. Ah, legal. Voltando, assim, deixar de ser executivo para ser executor, de fato, né? Exatamente. Ser empreendedor, sentir a dor. Cara, mas você tem uma experiência, é legal, acho que o nosso público aqui é muito vendedor, a gente fala especialmente com os vendedores em marketplaces, né? Então, venda online, e talvez, assim, os vendedores vão se identificar muito aí, porque a gente está falando de gente grande, né? De muito marketplace grande, e caras que hoje são gigantescos, e teve acerto, teve erros, e eu acho que esse momento que a gente está atravessando agora, né? E eu queria depois evoluir com você, essa situação mesmo, né? De um monte de marketplace, como a gente vai... O que a inteligência artificial vai impactar na vida do vendedor, acho que isso é na vida das pessoas e também na vida dos vendedores. Então, eu queria também que a gente falasse um pouco disso para o vendedor entender, né, que se o inteligência artificial é um oba-oba ou se veio para ficar e como ele pode aproveitar. Então, assim, como você está nessa área, eu queria que você falasse um pouco para a gente, como que você está vendo todo esse movimento? É um oba-oba ou o negócio vai baixar um pouco a espuma e depois vai continuar para sempre? Essa pergunta é uma pergunta que vale alguns milhões, né? Eu não acho que é oba-oba, então... Teve muitos oba-oba, sempre tem muito oba-oba em business, em negócios, né? Então a gente teve, não vou dizer que o Bitcoin foi um oba-oba, mas talvez teve um momento muito valorizado, teve outros momentos aqui, NFT, muitas modinhas, mas inteligência artificial não é modinha. Então realmente ela já está mudando, né? Não dá nem para dizer mais que é futuro, ela está mudando a realidade de muitas indústrias, não só de e-commerce, e ela vai mudar cada vez mais. Então, vamos alongando na conversa aqui, mas eu tenho certeza que a vida do vendedor hoje vai ser muito diferente daqui a alguns anos, quando essas ferramentas que já estão no mercado, elas realmente se popularizarem e vão virar a norma. Então, tem coisa aqui para os vendedores estarem atentos. Ô Cris, mas uma coisa que eu tenho dúvida, assim, eu queria realmente, essa pergunta, ela vai nesse sentido. Você não acha que inteligência artificial, automação, coisas que são simples automações, estão levando o nome de inteligência artificial? Por exemplo, o cara tem lá uma coisa super simples, que é que no meu ponto de vista não passa de uma automação e está sendo vendida como inteligência artificial. Não tem muito isso? Tem. As pessoas são espertas. Elas percebem que IA está na moda, então ela começa a chamar de IA. A gente
brincam que os empreendedores lá, as startups no Vale do Silício, multiplicam o valuation por 10 se o cara botar IA na apresentação. Então as pessoas usam isso, né? Mas IA, se a gente for pegar ao longo da história, IA, se fosse pegar em computação, já existe desde a década de 50. Então, inteligência artificial e o computador, eles nasceram praticamente juntos. É que, na época, a IA era muito mais um conceito, que era como é que a gente pode ensinar as máquinas a aprender alguma coisa. Então, ela realizar alguma ação no mundo. Então, essas ideias, elas foram evoluindo e se transformando. Mas sempre a gente tinha que imputar a ordem, mais ou menos isso. Agora... eu acho que sim, e tem uma questão de qualidade. Então, na época, por exemplo, quando eu me formei em 2008 em engenharia de computação, já se falava de IA. Só que a IA, naquele momento, era secundária. Eram poucas pessoas, poucas empresas falavam, e a verdade ela não era tão boa quanto é hoje, assim, então ela não tinha tanta aplicação prática, mas já tinha. Se você for pegar em e-commerce, por exemplo, já tinha naquela época, você tinha e-commerce, você tinha recomendação de gente fazendo recomendação de produto, através da inteligência artificial, gente fazendo a busca no site através de inteligência artificial, era uma outra IA. Eram outros métodos. A IA é muito grande. Agora é a generativa. Agora é a generativa, exatamente. É GLLMM, que é generativa, é Large Language. Então, são modelos muito grandes, super complexos. A OpenAI, que foi a criadora do ChatGPT, ela praticamente varreu tudo que existia de dados na internet. É praticamente a internet inteira. Multimodal, então é MM. Multimodal porque ela recebe imagem, texto, música agora, qualquer coisa, e a modelagem, o modelo, ela realmente ela conversa com você. Então, uma das coisas que a gente pode falar é e-commerce conversacional. Isso não existia. Então, algumas coisas, a sua pergunta, algumas coisas eu acho que estão dando um tapa, estão enfeitando a noiva, cara, é esperto. Eu falo assim, tá na moda falar que eu vou falar que sou IA também. É aquela história, recomendar um produto não quer dizer que o site recomendar um produto, a gente não pode falar que é inteligência artificial, é um mecanismo ali, é uma inteligência, mas não no nível que se fala, se achar que o cara vai adivinhar... Ela é IA, isso Sim. é IA, só que é um IA das antigas, vamos dizer, esse é o IA das antigas. O IA mais novo, que é esse IA que a gente está falando agora, generativo, que tem alguns poucos anos, não é isso, né? Não é uma outra coisa. Ele vai aprender os seus hábitos com você e ele pode tirar não aquilo que está descrito, ele pode descobrir um produto que você queira, que você nem deseja, mas que no fundo ele sabe que se eu te apresentar você vai comprar. Diferente por eu estou comprando um livro de economia, a Amazon me indica mais 3 livros mais vendidos de economia. Talvez me apresente uma outra coisa que nada a ver. Acho que talvez isso... Eu acho que essa é uma diferença. Mas a principal diferença, eu diria, é que ele é generativo e ele é baseado nesses grandes modelos de linguagem. Então, ele tem muito conhecimento. Então, imagina que a IA antes, uma outra coisa que a IA que é usada no e-commerce já há muitos anos, Alexa. A Alexa da Amazon é IA. Só que olha a diferença, ela ouvia, ela não falava. Então, se eu quisesse que ela me ouvisse, eu falei assim, Alexa... compra para mim um copo, compra para mim um relógio, ou busca para mim um relógio. Ela entendeu o que eu estava falando, mas ela não conseguia fazer muita coisa, ela não ia interagir, ela não ia conversar de volta. Agora não, como ele tem esses modelos de grande linguagem, eles têm muito conhecimento e ele é generativo, ele consegue conversar com você. Então é possível, por exemplo, ele fala, Cláudio, o que você está querendo? Mas qual é o produto? Voltando na Amazon, que eu acho que é um benchmarking Sim. global, nos meses iniciais desse ano, ela lançou o Amazon Rufus, que é a resposta da Amazon para o chatbot. Então, dentro da Amazon, ela está acho que até um tempo atrás estava em beta teste, mas é possível que os usuários entrem no site, no app da Amazon e conversem e tirem dúvidas. E aí, a IA, ela vai responder às dúvidas dele baseado em toda a conversa e todo o portfólio da Amazon e todo o conhecimento que ela tem. Então, por exemplo,
voltando nesse exemplo aqui, quero comprar aqui uma xícara de café, eu quero comprar uma cafeteira. Quero comprar uma cafeteira, me indica alguma. Ele vai lá e te dá 3 opções. Pô, mas qual delas que tem a melhor avaliação? O que os usuários dizem dessa cafeteira? E ele te responde, como se fosse um diálogo mesmo. Então, pô, mas é melhor comprar, não tem uma outra opção mais barata? Ele te volta com a opção mais barata. Compara para mim, essa mais barata, que diferença que tem? Tá metade do preço, por que a outra vale a pena comprar mais caro? Você interage como se estivesse interagindo com o vendedor. Como se tivesse... Exatamente. É um nível de personalização que era impossível de fazer antes. Agora ela consegue fazer em escala. Não entendi. Porque para mim, assim, eu tenho um pouco do pé atrás com inteligência artificial, que às vezes me traz de volta ao Second Life, lembra? Lembra. Vamos vender, o cara vendendo apartamento de R$1 milhão, e aí virou nada. Ou o próprio agora a Meta, né? Que você vê que eu entendo que isso ainda vai se transformar, e a gente pode falar muito depois sobre assim, eu vejo o impacto do e-commerce que a gente conhece hoje não vai existir daqui a alguns anos, globalmente, né? Seja ele da forma que a gente compra, de apertar o botão, nem sei se vai existir celular daqui 10 anos, né? Ou algum produto físico, né? Mas eu acho que a inteligência para o vendedor, a gente já tem usado alguma coisa no Magis, assim, indicação de nome correto, pesquisando o mercado, mas a gente tem uma série de produtos que a gente também entende que vai impactar. E aí o que a gente tem que olhar, que a gente está falando com grandes empresas, né, como a Amazon, como o Mercado Livre, que eles vão facilitar a vida do consumidor, que provavelmente vai dificultar a vida do vendedor, né? Por que eu falo isso? O objetivo do marketplace não é facilitar a vida do vendedor, é facilitar a vida do comprador. E para isso ele vai exigir mais. Então, se você não entender dessas tecnologias, como ela está funcionando, como o algoritmo funciona, como pode ser impactado. Então, quando você fala, por que o Mercado Livre está pedindo um vídeo, né? Não é pedir para... Porque, de repente, por que ele pede algumas informações a mais? Porque ele está alimentando alguém... Sem dúvidas. Porque a primeira coisa que vai fazer é, quando aquela pergunta que o vendedor tem que responder no Mercado Livre, vai deixar... É a primeira coisa que vai morrer. Porque ele vai ter uma máquina lá que fala, cara, que cor... Hoje ele já responde, que cor que você quer? Ele olha lá, fala... E consegue te responder. E o futuro ele vai fazer isso, cara. Mas por que já que você está comprando uma camisa azul, que você não aproveita e compra uma calça? Compra shorts. Né? Então, e vai ter mais. E aí o cara começa a ter outras informações, eu penso, né? Falar, tá bom, você está comprando azul, mas dado o seu histórico, que ele sabe que você tem filho, sabe que você tem uma esposa, por que não aproveitar e colocar? Eu acho que inteligência artificial, eu vejo um pouco disso, uma construção conjunta. Agora, o impacto que vai ter isso no vendedor, o tempo vai dizer, né? Sim, é muito difícil dizer mesmo, prever, né? Agora, deixa eu defender para o vendedor. O que eu acho que faz muita diferença para o vendedor, hoje ele consegue ter acesso a ferramentas que antes eram impossíveis, era só para o grandão. Então, vamos pensar junto aqui na jornada de um vendedor de e-commerce. Então, ele começa ali vendendo poucos produtos, talvez menos de um produto por dia, de vez em quando vende começa a vender 1, 2, 3, meia dúzia de produtos por dia, até ele começar a crescer. E o Magis, fazendo a propaganda agora, o Magis ajuda nesse crescimento, vender mais, ajuda a vender mais, ajuda a facilitar a sua vida, ajuda a operacionalizar. Quando ele começa a ter ali 10, 20, 30 vendas por dia, começa a ficar difícil para o vendedor operacionalizar aquela história toda. Aí entra o Magis, etc. E no momento que você cresce mais ainda, vou ter 100, 200, centenas, milhares de vendas por dia. Você, em algum momento, você começa a esbarrar num problema de escala e de operacionalização. É difícil, é muito difícil. Pô, a gente vivia isso, eram equipes de centenas de pessoas. Quando a gente quando vendia milhares de produtos por dia, na Rocket ou na Centauro, a gente tinha centenas de funcionários trabalhando. Então, quando você tem um e-commerce desse tamanho, esse tipo de cara consegue ter acesso a qualquer ferramenta que ele queira. Todo mundo quer vender para ele. Eu acho que a diferença agora com a inteligência artificial, ela permite ou vai permitir que o vendedor pequeno tenha acesso a algumas ferramentas que antes eram impossíveis. Então, a gente chegou a ter, nas duas empresas, cheguei a ter times de marketing que investiam
dezenas de milhões de reais por mês. Assim, é um montante absurdo, né? E aí, quando você tem uma equipe de marketing, um orçamento de marketing desse tamanho, você faz o que você quiser, basicamente, né? Você pode contratar a gente para fazer e etc. Agora, um vendedor pequeno, ele consegue fazer tudo ou praticamente tudo que uma equipe de marketing teria condição de fazer. Ele consegue fazer vídeo, pegando o seu exemplo, ele consegue fazer vídeo, ele consegue fazer descrição de produto, ele consegue fazer uma imagem mais profissional. Tudo isso com poucos cliques na inteligência artificial. Então, ou seja, se ele estudar, entender o que a inteligência artificial pode oferecer, estudar em cima disso, ele pode se beneficiar, ele pode fazer um contraponto ao outro lado do marketplace que vai cobrar dele. Ou seja, a cobrança vai chegar, ele precisa ser... Exatamente, ele vai poder competir com o grandão também. Agora, uma coisa que tem se falado muito, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, etc. E a resposta que eu mais gosto, que ela não vai tirar o seu emprego. Agora, não usar a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. Porque agora, quem usa a inteligência artificial consegue ter uma produtividade 10, 20, várias vezes maior do que quem não usa. Então, você precisa usar a inteligência artificial para poder ser competitivo. A gente está caminhando muito rapidamente para esse cenário. Eu lembro que quando começou, assim, logo que saiu o chat foi lançado, aí o pessoal falou, não, vai acabar com os copies, né? E aí o cara fala, não, você coloca lá e ele desenvolve. Aí você percebe hoje que não é assim. Né? Você pode, se você escrever um texto e falar, melhore esse texto, corrija algum erro, dê mais dados, ele vai fazer e vai ficar com uma cara humana. Agora, você escrever assim, escreva um texto sobre esse tema. Cara, vai sair um negócio que em tão pouco, porque o ser humano tem a capacidade incrível de se adaptar, né? Então, você vê, os primeiros textos inteligência artificial, você lê, você não conseguia identificar. Hoje, qualquer pessoa que lê, você sabe que falou, cara, isso foi escrito por uma máquina, não tem uma linguagem humana, né? Então também não adianta achar que o chat GPT vai tirar o seu lugar, assim, vai resolver o seu... Então, eu quero fazer a descrição de um produto. Cara, faça a descrição como humano e peça para melhorar. Não peça para ele fazer, porque ele vai fazer um negócio dentro de uma outra... Agora, se você, eu quero fazer essa cafeteira, deixa isso, como eu faria isso? Aí, se eu pego aqui, melhora esse texto para publicação no Mercado Livre, considerando esse item, incluindo alguns dados que eventualmente eu tenha esquecido. Talvez ele vai pegar o que você escreveu e vai melhorar. Né? Então eu sempre falo isso, pessoal, não adianta também achar... Não é mágica. Não é mágica. Não é mágica. Olha que interessante. As pesquisas mostrando quem que está usando. Agora já tem 2 anos aí, mais ou menos, ChatGPT, já dá para tirar algumas pesquisas e tem empresas fazendo pesquisas sérias disso, com um grande volume de dados. Quem é um funcionário, o tipo de pessoa número 1 que mais usa? São programadores. Esse é de longe quem mais usa. Aí você começa a ter o time de marketing. Então tem essas pesquisas mostrando isso. E aí quando você olha um segundo nível, tá bom, essa é só a área. Mas dentro da área, quem são os funcionários que mais usam? É o funcionário sênior, não é o júnior. E aí começa a bater nesse ponto que você falou. Por quê? Porque parece que ia facilitar tanto a vida do estagiário, do júnior, cara que está começando, mas esse cara não sabe fazer a pergunta. Exato, acho que esse é o ponto principal. A questão é, de que forma perguntar? Exatamente. Então, quem tem mais experiência, usa melhor o ChatGPT. Aí, aquela preocupação da educação, os alunos vão usar muito. Eles usam, mas já foi demonstrado nessa mesma pesquisa que os professores usam mais que os alunos. Porque, então, como é que você faria no seu exemplo? Se eu vou fazer uma descrição de produto hoje, eu não posso largar a minha criatividade. Eu vou pegar da internet, mesmo porque se você pegar uma descrição 100% robótica, o Google vai te penalizar no SEO, na sua busca, porque o Google também está correndo atrás de saber se aquilo ali é um texto gerado por IA ou não. Então, como é que eu faria hoje? Você pega as descrições que você mais gosta, você joga em ferramentas que elas dizem, essa descrição foi IA ou foi um ser humano? Se foi IA, você já descarta. Tem ferramentas que fazem isso, que elas tentam dizer se aquilo ali é IA ou humano. Não, e é incrível que você pode fazer um texto seu, colocar lá no Bing ou enfim... Pedir para reescrever e você coloca nessas ferramentas, dá 99% humano.
Ele não, mesmo que ele tenha, ele reescreva, porque no final do dia o conceito foi seu, não foi da máquina. Exatamente. Né? Então, eu acho que o jeito é esse. Você pega o que você gosta, joga lá um pouco, aí você revisa. É como se fosse o seu estagiário. Então, eu sou o sênior e eu vou revisar o trabalho que eu pedi para alguém fazer. Que é diferente. Você pede para melhorar ao invés de fazer, né? Você vai melhora o que eu já fiz. Exatamente. Construir do zero dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que refinar. Por isso que as pessoas têm equipe. Então, a IA, para mim, ela faz isso. Se você for no gerador de imagem também, e aí eu acho que, pegando um exemplo prático também, vendedor, ele consegue gerar um background, um fundo de imagem bonito, ele consegue pegar uma imagem usando IA, uma imagem que seja mais pobre, que seja mais feia. Ele consegue embelezar, deixar mais premium, ele consegue colocar uma em cima da outra, consegue fazer um vídeo, mas ele não sai 100% pronto, não fica tão bom assim. Mas você consegue fazer isso, depois você vai com a criatividade, mas não gostei desse fundo, muda assim, muda assado, mistura essa imagem com essa imagem. O elemento da criatividade, ele faz parte. E aí você consegue fazer um trabalho, por isso é a produtividade, você consegue fazer um trabalho muito melhor que você fazia antes do que ir 10 vezes mais rápido. E você acha que, falando assim, para o vendedor, você acha que hoje tem alguma ferramenta ou você acha que, assim, que possa ajudar o vendedor, por exemplo, a escolher o melhor produto? Porque a gente vai falar, eu quero... Qual que é o melhor produto para vender no Mercado Livre? Tem alguém já fazendo isso? Você tem conhecimento? Porque eu acho que isso vai acontecer. Eu não conheço. A sua pergunta é boa. Eu já vi algumas coisas que você tem, por exemplo, para saber se alguma coisa está vendendo bem. Você tem alguns sites que fazem ranqueamento, que fazem quantidade de visita, buscas no Google, tráfego. Então, talvez não é IA, né? Nunca vi isso com IA, mas juntando essas informações dá para ter uma noção se, será que esse produto está vendendo bem ou não? Você busca os produtos que você tem curiosidade de saber se você quer colocar no seu portfólio ou não e tenta buscar essas métricas que você consegue ter acesso, tipo tráfego, buscas no Google, e isso é viável de fazer. Então, não precisa... Eu entendi sua pergunta, que eu já vendo aqui, já tenho 100 produtos no meu catálogo, quero dobrar meu catálogo, o que eu coloco? Não vai no chute, não vai no escuro. Tem coisa para você buscar, para te ajudar. Exatamente, porque hoje não adianta. A gente já tem discutido, eu sou do Mercado Livre, eu vendo do Mercado Livre desde lá atrás, que era pago o anúncio. E tinha leilão. Daí você vê essa evolução. E aí teve por muito tempo que o pessoal fala, não, faz um monte de anúncio. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você entrava lá, às vezes você ia para, eu quero essa calculadora. Aí você via 200 anúncios iguais do mesmo vendedor. Né? E hoje o Mercado Livre penaliza o cara, né? Tá penalizando. Então, assim, eu vejo que como utilizar inteligência artificial num modelo mais estratégico do seu negócio, que eu acho que ainda hoje ele está fazendo algumas coisas, mas ainda talvez ajudar na estratégia de negócio. Né? Que aí esse acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente. Isso vai ter que ser criado por nós, né? Por quem está à frente aí de empresas como a nossa, de criar indicação de produto. A gente vai trabalhar nessa linha que cara, o que você deve vender, onde você tem que jogar a sua força e por quê. Né? Eu sou mentor de uma startup que ela tem uma solução que é para a indústria, que é exatamente essa. Fala, cara, beleza, baseado nessas informações que eu tô te dando aqui de produção, o que você faria, o que você pode fazer para melhorar a minha produção? E ele dá lá, fala, cara, melhora essas de aqui. Sensores, não é? Exato. Legal, conheço. Né? Então faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí ele vai dar uma ideia, que é o Taylor, ele dá uma ideia global do como melhorar. E eles estão desenvolvendo, estão quebrando a cabeça, mas a ideia... Mas o que acontece? Tem um grupo de consultores fortíssimos também, que estão alimentando na outra ponta o que tem que ser feito, né? Então a inteligência está alimentando aquela máquina para falar, cara, beleza, para você produzir mais esse produto, você tem que melhorar aqui, fazer isso, e se você fizer isso, que é o grande sonho, né? Então, chegar nesse Agora ponto. tem análises via IA. Então, você consegue subir uma base de dados, por exemplo, e você fala assim, essa base de dados aqui, esse é o meu estoque e as vendas que eu tive. Você consegue subir uma base de dados histórica e ele consegue te responder algumas coisas. Com base,
usando essa base de dados aqui, me responde, pô, qual produto que deve ter faltado, qual produto que eu deveria aumentar estoque. Esse tipo de análise já é possível de ser feita. Não, eu vejo assim, cara, a gente está vendo a dificuldade dos grandes varejistas físicos, né? Uhum. Então, quando a gente começa a pensar, fala assim, cara, tudo que está evoluindo vai ter um impacto maior ainda, porque eu vejo que a Apple lançou o óculos. É bizarro você imaginar que aquilo vai funcionar. Só que você começa a pensar, eu não olho aquilo hoje. Falar, cara, pô, o cara coloca um óculos e ele está no mundo virtual. O que eu vejo que isso vai levar o cara para dentro de um shopping. Uhum. Então, e dentro de um shopping, ele vai poder, de fato, testar um sapato. E ele vai poder pôr uma roupa. E ele vai poder sentir o produto, que a gente já via lá dos filmes, né? Do cara ter daqui a pouco o cara tá lançando uma luva que dá a sensação. Então o cara pega o produto virtual lá e ele começa a sentir o tato do produto, que é uma dificuldade hoje do mundo virtual. Sim. Mas então, quando a gente... se eu fosse avançar uns 10 anos, 15 anos, eu falo, cara, se tá difícil pro varejo hoje, físico, vai estar mais difícil ainda, porque as pessoas vão colocar um óculos e vão passear no shopping e vão olhar a vitrine, vão entrar no shopping, vão pegar o produto e vão testar o produto, ali vai aparecer, vai pôr o cartão de crédito dele e vai receber em casa dali 2 horas como o iFood, né? Porque ele está indo no shopping perto da casa dele. E isso tudo vai ser criado usando a inteligência artificial como plataforma, né? Ela é base para tudo, não tenho dúvida. Agora, a verdade também essas coisas são difíceis, então a gente vem explodindo a IA, mas na prática as pessoas usarem ainda está muito no começo. Então, não sei se você viu, você pegou esse exemplo e me lembrou também. Também tem histórias que mostram como é difícil. A Amazon fechou aquela história, a store que eles tinham, aquela loja que ele passava e comprava. Você viu isso? Eu vi. Não, até hoje eu acho que aquilo para mim aquilo era mentira do 1º de abril, cara. Porque eu usei a loja em Londres e, cara, era incrível. Eu não consigo imaginar que por trás daquilo tinha gente. E foi uma polêmica danada, porque era o AI, depois descobriram que tinha milhares de indianos. Olha que maldade. Maldade, sei lá, tá empregando, mas enfim, tinha milhares de indianos por trás olhando as imagens e processando, porque não conseguiam fazer com AI. Você chegou aí numa loja da Amazon? Não cheguei. Eu fui, cara, eu funcionava. Duas coisas que para mim, na minha última viagem para Londres, eu vi assim como impacta. Primeiro, numa loja de esporte que tem aqui no Brasil também, não é Centauro, a outra, uma loja grande de esporte, que você Decathlon, não? Decathlon. Cara, coisa simples. Assim, você vai lá, pega a camiseta e tal, você joga dentro do cesto e põe o preço. Sim. Né? Que, aí não tem caixa. Uma primeira coisa é você ver lá que não tem dinheiro, mas ninguém paga com dinheiro. Né? Os caixas é tudo assim, autosserviço. Mas mais do que autosserviço, o cara joga dentro do cesto. E assim, e você enrola assim, coloca lá, enrola e coloca lá e ele já cobra. E aqui no Brasil, coisa que... sei lá, alguns anos atrás, eu lembro, eu estava no varejo físico, a Centauro também, né? Centauro Lojas. Existia um debate ali do tipo, mas estamos no Brasil, vai ter uma questão de roubo e etc. Eu tenho certeza que eles olham a loja, tem alguns controles ali, não é 100% solto, mas estão provando que é possível. Né? E assim, é diferente ainda dos caixas, né, que já estão hoje no Brasil muito comum, autosserviço, você põe lá, esse daí você joga dentro, você pode jogar 10 peças dentro que ela vai... E ele lê tudo, eu já tive essa experiência. E eu fui na Amazon Go. Cara, é um negócio assim, basicamente você lê na sua loja, no seu aplicativo, você lê, você entra lá, pega o produto, plim, aí você coloca de volta, displim, e você pega o produto e sai. É bizarro. E assim, eu fico imaginando. Bizarro. Aí quando veio essa notícia de que tinha gente por trás, eu juro, até hoje eu não acredito. Pra mim, assim, sabe, porque foi no dia 1º de abril, não sei se você lembra a notícia. Não lembro disso, foi dia parecia piada, né? Eu falei, cara, os caras, é pegadinha, não é possível, não é possível. Soltaram uma maldade, soltaram uma piada na época, era o AI, era All Indians. E você fala, isso é 1º de abril mesmo, e não era. E não era. Não, e eu achei, cara, e eu usei, falei, isso é maravilhoso, né, cara, maravilhoso. Pois mas dá pra ver que não é fácil. Então, não é que o mundo muda assim, mas o mundo muda cada vez mais rápido. Então, o que eu falo pra você, até o dia que a gente parar de falar de inteligência artificial é porque ela faz parte do cotidiano.
Sabe? Eu lembro que em 97 eu fui para Las Vegas, para uma feira em Las Vegas, em 97. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Bluetooth. Cara, os caras falam, nossa, só falava de Bluetooth. Não, que vai evolucionar, que você vai pegar a sua roupa, quando chegar perto da máquina de lavar, ela já vai identificar não sei o quê, tudo isso. Porra, legal, e nada disso aconteceu. Cara, né? Mas assim, só que o Bluetooth, ele faz parte do nosso cotidiano e a gente não fala mais dele. Fala assim, da mesma forma o wireless. Né? Eu concordo com você. Agora, a IA, ela já faz parte do nosso cotidiano. Há muito tempo. Mas quando ela deixar moda, de ser falada. A moda agora é o generativo. Então, você veio pra cá, você usou o Waze? Usei. É inteligência artificial. Então, ela já faz parte do nosso dia a dia. Só que as coisas que são incorporadas, ela perde a novidade, né? Então, com o tempo, eu acho que vai chegar aí nesse ponto que você está falando. A gente vai deixar de falar ela vai ser integrada. De inteligência artificial e falar, cara... Mas vê como ela está transformando. Você falou do celular, talvez não vai ter celular mais. Então, já tem startup agora trabalhando nisso. Então, qual é o hardware que é o hardware novo? O óculos da Ray-Ban já está avançando, né? Está avançando. Tem, por exemplo, qual é a experiência no software? Hoje você entra no computador, você ainda é mais ou menos uma mesma experiência. Então, você clica no navegador para você entrar no chat GPT, ou você entra, se for no celular, você vai entrar no aplicativo. Agora não, já tem um navegador que ele tá tudo com a IA embutida e ele já vai ali lendo e vendo tudo que você tá fazendo e te dando recomendação tudo ao mesmo tempo. Então, é um perigo até, né? Eu digo assim, é um perigo se você não entender para que ela tá ali oferecendo, porque nem tudo, você não pode perder o seu olhar crítico, né? Porque o que tá lá nem sempre fala, cara, beleza, nem sempre aquilo é para você ou enviesado, né? Você tem uma informação. Então, assim, você tem que começar também e falar, cara, beleza. As grandes big techs aí, elas vão ter muito poder na mão, né? Elas vão poder induzir, fazem tudo isso, né? Já tem. E aí, quando você pega a inteligência e fala, cara, nunca vai substituir o ser humano. Eu acho que é impossível, por mais que se avance o cérebro humano, a capacidade do cérebro humano é muito maior do que a capacidade de uma máquina, por maior que ela seja. Agora, para serviços repetitivos, cara, né? Eu falo assim, minha filha faz física. Aí no começo, quando ela pensou em estar terminando física, minha esposa falou, nossa, coitada, vai ser professor. Eu falei, não, você não entendeu. Ela é que vai tomar todas as profissões. Ser físico e matemático hoje é o caminho, porque vai ser... Tá tudo indo nesse caminho, né? Tudo indo para a máquina, né? E aí as interpretações e como vai ser construído. Agora... Isso que você falou é uma discussão que cada vez mais as pessoas estão tendo, filósofos e pensadores e matemáticos e fundadores de startup, etc., do time das Big Techs, estão tendo essa discussão. Será que a IA pode chegar num nível de realmente substituir o ser humano na maior parte das coisas? Então, não sei se você lembra aquela polêmica do Sam Altman, que foi o fundador da OpenAI, que saiu e voltou, etc., E aí teve um grupo de pessoas que foi saindo ao longo do tempo e criaram agora um movimento discutindo, que é o AGI, que é o Artificial General Intelligence. Seria o próximo passo da IA, que é ela realmente se tornar tão boa quanto um ser humano. E eles já estão tendo discussões sérias lá dentro. Agora não é mais um negócio filosófico. Será que é possível? Isso é fato. Estão discutindo dentro da empresa se a IA já chegou, a IA deles, que eles criaram, já chegou nesse nível ou não. Não, eu não sei se você... aquele neurocientista que fez Miguel Nicoleles? Eu ouvi num podcast dele esses dias, ele falando uma coisa que é muito verdadeira. Ele falou, cara, assim... E eles fizeram não sei se você já ouviu essa história dele, que eles estão muito à frente do Elon Musk, né? E eles fizeram um teste com um macaco, que eles colocavam óculos no macaco e colocavam alguns braços a mais no macaco. E eles iam monitorando o cérebro. E aí quando eles tiravam... o braço mecânico do macaco começava a ser movimentado mesmo. Então ia lá, pegava a coisa, um mecânico, pelo cérebro do macaco. Mas ele tinha um sensor. Um sensor aqui. Tá. E aí o macaco se via com os braços. E aí quando tirava o óculos do macaco, ele ficava maluco, porque Perdeu o braço. Perdeu o braço. E aí ele fala uma outra coisa que é preocupante mesmo, que ele fala, cara, o cérebro,
vai chegar num ponto, do jeito que está evoluindo, que o cérebro humano ele não vai conseguir identificar mais o que é real e do que é. Então, imagina que você coloca um óculos e começa a passear. Aí você lembra aquele filme do Schwarzenegger, que o cara tira férias e coloca o óculos? Aí você fala, pô, então... Agora imagina o seguinte, eu acabei de voltar de férias. Férias para mim nesse momento, o que é? Lembrança. Né? Lembrança. Memória. Memória. Agora imagina se eu tô aqui, eu tô vivendo aquele negócio, tô andando lá em Istambul, eu tô andando em Paris, tô andando na Grécia, e eu tenho essa sensação. E eu tiro aquele óculos, é lembrança. Então, cara, eu não sei para onde que isso pode levar essas próximas gerações. Concorda? Agora, sem tanto, não precisa ir tanto no futuro, olhando já no presente. Já é difícil agora você diferenciar os fakes. Então, vê os fakes. Vê um fake, antes era fake image, né? Uma imagem falsa. Agora tem vídeo fake. E você olha vídeo fake, tem vídeos que já começa a dar uma dúvida. Sabe, pô, peraí, essa pessoa disse isso ou não disse isso? Então, meu palpite é que, por exemplo, as eleições já vão estar cheias de vídeo fake. E você vai ter candidatos falando uma coisa ou outra. Então, já tá difícil pro nosso cérebro, pra gente, limitado, descobrir se aquilo ali é verdade ou não. Né? Eu já vi, por exemplo, tem um influenciador muito forte que vende eletrônicos, essas coisas. Eu caí num golpe. Eu caí assim. Caiu? Caí assim, de graça, porque era muito bem feito. E depois, sabe, eu acordo, sabe quando você acorda daquele sono da tarde, assim, de domingo? Aí eu olhei e falei, pô, legal, vou comprar. Comprei, e depois eu falei, cara, pera lá. Esse valor é impossível esse produto custar isso. Mas eu já tinha feito, falei, mas beleza, perdi R$300. E esses dias tava a mesma coisa. E era um negócio muito bem elaborado, porque era a voz do cara, era a imagem que ele já tinha feito, então ele estava falando da Amazon, daquele aparelho da Amazon. Falou, ó, gente... E aí ele falando que não era ele, era inteligência artificial, falando, e você não percebia isso, usando um vídeo dele que ele fez, a apresentação do produto, dizendo, ó, se você fizer uma assinatura por R$150 de assinatura, você vai ter assinatura de 1 ano e a Amazon tá dando de graça esse produto. Caramba. Cara, mas era um negócio, eu tenho certeza que muita gente, porque não era um negócio assim, ó, compre um carro, que nem eu fiz lá, comprei um negócio que devia custar uns R$4.000 por R$350. Era diferente, era um negócio que, cara, ó, a Amazon quer vender assinatura do Prime, quer fazer isso. E é um negócio mais factível. Se você comprar, você recebe a Amazon Go, aquela que tem a tela, e por R$150. E 1 ano de assinatura, não sei o quê. Eu falei, cara, não é possível. Eu entrei na Amazon, fui procurar, falei, puta, E aí você vai ver, eu falei, cara, como a inteligência artificial tá entrando no e-commerce. Exato. Esse é o momento de todo mundo estar atento. Então, infelizmente, sempre tem gente que desvia o objetivo da ferramenta, né, da tecnologia. Teve uma empresa que caiu num golpe de $10 milhões. Você viu esse? Eu vi que um diretor financeiro, acho que a empresa era da Inglaterra, e um funcionário, não sei de onde, acho que era se passou pelo algum lugar diretor. no Sudeste Asiático, se passou pelo diretor com vídeo, conversa, e era vídeo e áudio, e o cara transferiu $10 milhões. Eu preciso que você faça rápido, não sei o quê. Eu vi. Então, esse é o momento de todo mundo estar atento, né? Mas, voltando aqui, é o momento também do vendedor, o seller, ele está pensando de que forma eu posso fazer isso aqui, de que forma eu posso alavancar a venda. Olha a experiência do e-commerce, voltando ao e-commerce. A experiência do e-commerce não mudou muito nos últimos anos. Então, ainda mais ou menos continua sendo Você tem que procurar o produto, pôr no carrinho. É mais ou menos a mesma coisa. Claro, muda um pouco aqui, um pouco ali, mas já tem décadas. Então, é uma experiência de eu tenho que entrar no site, eu tenho que buscar uma coisa, eu tenho que procurar um produto, eu vou ter que comparar os produtos, eu não tenho muita ajuda para comparar, sou eu que vou ter que comparar. Aí depende, tem gente que compra mais no impulso, mas se você quer pesquisar, entender, eu que vou ter que ler, sou eu que vou ter que ver as avaliações, eu vou ter que ver as estrelinhas, tá bem avaliado. Você faz a escolha, né? Você faz a escolha. Então você faz a escolha, você põe no carrinho, até o pagamento. Então o pagamento ainda é um modelo meio... Inventaram lá o One Click da Amazon, que você paga com um clique, mas vários sites não tem isso. Você ainda precisa colocar no mínimo a tarjeta do cartão de crédito, aquele códigozinho. Se você não tem um Apple Pay ou um Google Pay ali, também, que você clica ali. Que você clica ali. Então, a experiência ainda é uma experiência truncada. Então, a maior prova disso é a penetração do e-commerce é muito baixa de forma geral.
E para algumas categorias é baixíssima. Então ainda tem, e a gente já vai para 30 anos de e-commerce. Sim. Então a internet começou a popularizar depois de 94, pouco tempo depois já tinha a Amazon. A gente já está indo para 3 décadas de indústria. E ainda é uma penetração, tem muitas vantagens, uma penetração baixa. Ou seja, dá para crescer muito mais. Só que essa experiência ainda pode ser muito facilitada, ainda pode ser muito melhorada. Eu acho que a inteligência artificial uma das coisas que vai permitir isso, mudar de fato a experiência atual. Até porque eu penso que você talvez não consiga usar tanto recurso de inteligência artificial nos marketplaces, porque é uma demanda, mas você tem o seu caminho de loja, a sua loja própria. Então, eu vou lá na Nuvem Shop, crio a minha loja e ali eu posso experimentar, e ali eu faço o que eu quiser. Fazer melhor, né? Ali eu posso ter uma estratégia mais... Então, acho que o vendedor ele precisa ampliar. É lógico, 75% das vendas online hoje acontecem nos marketplaces. Então, você tem que estar lá. É fato. Cara, beleza. Só que isso não quer dizer que você não tenha que estar lá. Porque assim, aí sim vai começar a funcionar. Eu tenho amigos que vendem servidores. E o cara pesquisa mesmo. Então, para ele fazer o anúncio no site dele, ele sabe o que ele pesquisa. Aí ele faz isso. Ele escreve uma descrição, vai lá e pede para melhorar, depois melhora. Coisa que talvez no Mercado Livre o impacto é pequeno, ele tenha menos espaço para poder desenvolver, mas na loja, lá na Nuvem Shop ou na Vetex, ou na loja que ele escolheu, ele tem muito mais facilidade. Tem mais flexibilidade. Né? Ele tem flexibilidade. Então, ele está olhando isso. Então, às vezes eu já lancei uns desafios para ele, falei, cara, eu acho que vai acontecer isso aqui e tal. Ele vai lá e pesquisa e fala, cara, fiz isso, pesquisei aqui, e não é. A tendência é outra, porque tem esse movimento está acontecendo. Então, eu acho que quando você é um vendedor que vira um escravo de um marketplace, você limita muito os seus... Então, assim, não adianta dizer, eu vou estudar inteligência. Cara, porque isso... Você vai receber isso. Quem está trabalhando e desenvolvendo é o marketplace. Ele vai te entregar. Vai te entregar pronto. Agora, o seu negócio tem uma outra ponta, que é o seu negócio próprio. Então, é desde estratégia. Então, como eu vou criar uma estratégia melhor? Como eu vou chamar um título? Então, você tem que entender assim, você precisa conhecer, fazer a pergunta certa, né? Saber apertar. O dinheiro não é no apertar, é saber qual parafuso que tem que apertar. Então, acho que é a mesma coisa... vai para a inteligência artificial. Né? Exatamente. Você nunca vai conseguir vender com a mesma margem dentro dos marketplaces. Então, voltando naquela história que antes só o grandão conseguia fazer. Então, agora você já consegue... Aliás, tem até inteligência artificial para criar o site, inclusive. Isso tá crescendo cada vez mais. Então, é como se fosse tipo um Wix da vida, aqueles plataformas que fazem site para você. Você aperta o botão e... Agora tem com a inteligência artificial que você não precisa conhecer nada de código. Então, olha só como é possível hoje um vendedor pequeno lançar um site quase que do zero, sem muita ajuda. Então, o pessoal da OpenAI, o Sam Altman lá, o fundador, ele fala do unicórnio de uma pessoa só. Você já viu essa história? Não ouvi. Ele tem essa sacada, talvez um pouco exagerada, mas enfim, serve para ilustrar. Dá para ter um unicórnio, que é uma empresa de $1 bilhão de valor de mercado, de uma pessoa só, usando inteligência artificial. Então, vamos fazer um filtrozinho, talvez um pouco exagerado, uma pessoa só, mas a questão dele já dá para automatizar o marketing, já dá para automatizar a venda, já dá para automatizar a inteligência do negócio, o BI, já dá para automatizar a tomada de decisão. Então, talvez não uma pessoa, mas meia dúzia de pessoas, não sei, uma dúzia de pessoas, tem muita terceirização. Mas o desafio é sempre isso, automatizar. Você precisa isso não quer dizer que você não você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Você tem que saber o conceito, né? Então, o que não dá para fazer um unicórnio de uma pessoa só fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Isso não dá para fazer. Você precisa realmente ter esse ímpeto de conhecer, de estudar, de fazer diferente, de testar, e aí realmente é possível você crescer sem crescer o time na mesma proporção. Porque eu penso assim, esse ano é o 5º ano do Magis. Aí eu percebo, assim, quando eu olho, eu falo, não mudou nada, mas aí eu começo a falar, não mudou. Quando a gente começou era Mercado Livre e B2W, que era Americana, Shoptime, e eram esses dois. Aí depois veio Magazine Luiza,
Ele falou, cara, e era, sabe, então hoje a dinâmica é outra nesses marketplaces, que também acho que no futuro também não vai ser diferente também. Eu não acho que esse movimento dessa semana, essa semana que a gente está falando do mercado do Magazine Luiza com a AliExpress, é um movimento muito maior do que a gente. Pelo menos eu olhando de fora, eu entendo que não é um movimento só de parceriazinha, né? Porque você tem um monstro chinês que tem dificuldade aqui, você tem uma outra empresa que é muito inteligente, que tem dificuldade... que tá tomando pancada aqui e aí você olha, e aí você olha o Carrefour globalmente está apanhando, aí você olha a Renner está apanhando, aí você olha a Casas Bahia, que agora é Casas Bahia, assim, sofrendo demais, sangrando, aí você vê a Americana sangrando. Cara, aí você vê uma empresa que é uma das maiores do mundo em tecnologia, com um cara que pensa que é o Magazine Luiza, cara, e daí as coisas, a tendência é... Vamos namorar ou vamos casar, né? É voltar, porque... todo o mercado está sendo impactado. Então, assim, a gente fala, o mercado tá... Os juros altos está prejudicando o varejo. Sim, está prejudicando, mas o problema não é só os juros altos. Né? Fala assim, hoje eu comentei no LinkedIn, uma empresa que tinha 150, isso já 2019 que eles quebraram, 150 anos devendo 2 bilhões e 100 milhões de dólares, quebrou. Falei, cara, como que uma empresa chegou a dever 2 bilhões de dólares? Aí eu fico pensando, como que uma empresa como Casas Bahia tá devendo tanto, Americana... Teve uma fraude de 1 bilhão. Como que chegou nesse ponto? Então, ou seja, se você for falar, cara, não dá para culpar os juros e não dá para dizer que uma empresa dessa vai se recuperar fazendo a mesma coisa. Esse é o ponto. Eu concordo com você. Uma coisa que eu acho super legal no e-commerce, e eu vou detalhar isso, o e-commerce é um business fácil. Fácil. Por que é fácil? Porque eu compro alguma coisa e eu vou vender. Então, as loja física, existem há milhares de anos. As pessoas têm vontade de comprar coisas. Então, se as pessoas têm vontade de comprar coisas, eu vou oferecer e vou ganhar um dinheiro nisso. É fácil de entender. E aí, na hora que surgiu a internet, eu falei assim, agora eu posso fazer essa mesma coisa que eu fazia aqui, só que online para todo mundo e ampliado para muito mais gente. Então, é fácil de entender, mas é o fácil, tipo, perder peso ou ficar em forma. É fácil, mas não é simples. O e-commerce é isso para mim. Ele é fácil de entender. Eu vou escolher os meus produtos, vou colocar na loja, vou vender. Mas ele não é simples. Exatamente. Tem que pensar muito o que tem que fazer. Eu tenho que pensar, eu tenho que escolher, eu tenho que ter uma disciplina de custos aqui, porque é muito competitivo, tá todo mundo querendo vender, querendo ocupar o seu espaço, alugar o sol. Vendendo, às vezes, commodity, tem produto que é muita commodity. Geladeira. Qual é a diferença de comprar uma geladeira da Samsung na Fast Shop ou na Casas Bahia? A não ser o preço e o prazo de entrega. E aí, lá atrás, muita gente caiu talvez nesse conto que, eu vou conquistar o cliente e depois que eu conquistar o cliente, eu vou ter recorrência e eu vou rentabilizar. E aí pagava-se caro para conquistar o cliente, que é o CAC, nessa premissa que, ao longo do tempo, eu vou rentabilizar, que é o LTV. E na hora que você via na prática, esse cliente não voltava. Então, esse cliente fez meia dúzia de compras comigo. A próxima compra, eu não sou o mais barato, tem um outro cara que é R$1 mais barato, eu vou para lá. Não fidelizava, né? Não fidelizava. Então, o e-commerce não é simples. Ele é fácil, mas não é simples. E eu vou até além. E aí é aquela história, né? Você podia colocar qualquer produto e vende. Hoje não. Aí você fala, do lado do marketplace, se o vendedor não está trabalhando com inteligência artificial, o marketplace está. Então ele sabe, o cara, por N informações, o que o cara está vendendo, se ele vai promover aquele vendedor. Que eu sempre falo assim, tem um assunto que eu sempre trato, o pessoal fala muito em dropshipping. Dropshipping, eu falei, cara, sabe por que dropshipping não dá certo? Porque imagina, porque não tem inteligência. Dropshipping é um negócio meio burro, porque você fala, eu posso ter 10 vendedores vendendo um copo, como eu posso ter 1.000 vendendo um copo. Aí eu posso ter 10 ganhando dinheiro, mas na hora que eu tiver 1.000 não ganhando dinheiro, eu falei a mesma coisa do motorista do Uber. Cara, não adianta. Se todos os motoristas do Uber não ganharem o X que a Uber sabe,
Cara, não vai ter motorista, porque vai ter 10 motoristas ganhando muito dinheiro e vai ter... Só que aí vai chegar uma hora que não, só 10 motoristas não vai atender, aí o consumidor fala, pô, esse serviço não presta. O Mercado Livre é a mesma coisa. Então, todo mundo no Mercado Livre vende. Todo mundo vende. Sim. Porque ele fala assim, cara, mas a Ismafer é o maior... Não, ela vende muito. Porque o Mercado Livre renta... Mas não quer dizer que você vender ferramenta, sendo pequeno, também você não vai vender. Mesmo tendo um preço mais caro que Porque se você chegar num ponto que só empresas como a Ismafer estiver vendendo, a Ismafer passa a ter o comando. Ela passa a ditar a regra. Ela fala, agora eu quero vender caro, porque eu não tenho concorrência. Então, isso é importante para o vendedor. O vendedor entender que ele, por mais... Pode parecer um pouco depreciativo, mas para o Mercado Livre ou para o Marketplace, o vendedor pequeno é um mal necessário. Porque ele... Com toda a inteligência que o Marketplace usa, ele fala, cara, eu preciso fazer que o Cris assuste o dono da Ismafer. Incomode. E assim, falar, cara, para ele não achar que eu dependo dele. Então falar, cara, beleza, o Ismafer, baixa a bola aqui, porque o Cris vai vender mais. Ou seja, há uma inteligência nesse... E aí quando a gente fala de dropship, não tem. Eu falo, o dia que o cara conseguir fazer isso no drop, fala, cara, beleza, eu consigo identificar qual é o número de cliente que vai estar feliz, ou seja, imagina o seguinte, o motorista de Uber, se ele sobrar R$3.000 no final do mês para ele, R$3.000, ele não vai deixar de ser motorista do Uber. Essa é a expectativa dele. Então ele tem que faturar 5 mil para no final do mês ele ter 3 mil. Se chegar no final do mês ele tiver R$500, ele fala, cara, isso não é para mim, eu vou pro outro. Então, os marketplaces, por isso que é importante o cara entender que às vezes tem que estar em mais de uma, embora 98% das vendas aconteçam em 4 marketplaces, ele tem que dar uma beliscada em outros, porque os marketplaces grandes, ele vai falar, cara, a Shopee vai fazer isso, o Mercado Livre vai fazer isso, ou seja, tem um líder lá, tem uma Ismafer que domina com 1 bilhão, 2 bilhão, 10 bilhão, não importa, vai ter lá a Samsung, a loja oficial, só que isso não quer dizer que você não vai ter o seu espaçozinho. Então tem que, porque assim, a inteligência artificial sendo usada do lado do marketplace, que ele fala, cara, eu preciso continuar que esse cara gigante continue vendendo, porque ele vai me dar muito lucro, mas eu tenho que ter alguém ali na cola ali, mesmo sendo 50 vezes menor, para que esse cara gigante olhe. Então, assim, essa pessoa precisa identificar isso. Acho super válido isso que você está dizendo, que é que tipo de pergunta que o vendedor, o seller, tem que se fazer para vender mais. E tem uma estratégia aqui. E eu acho que pensar do lado dos marketplaces, eu acho que ajuda a responder isso. Então é interessante. Se você olhar o case da Amazon, eu acho sensacional, porque a Amazon, quando começou, era tudo estoque próprio. E ela teve, ao longo do tempo, essa possibilidade de eu quero ser um marketplace ou quero ser mais estoque próprio. E essa curva foi mudando ao longo do tempo, e tem, sei lá, uns 5, 6 anos. E o próprio slogan da Amazon levava para isso, né? Loja de tudo, The Everything Store. É isso, né? É o livro deles, The Everything Store. E eles são o The Everything Store, continuam junto com o Mercado Livre, com esses grandes. Só que agora ele é a loja de tudo, sem ter o estoque de tudo. É isso que mudou. Então, é engraçado porque eles eram que centralizavam tudo, começaram a distribuir, e aí o jogo para ele agora é, peraí, o que eu quero centralizar, o que eu quero distribuir? Não é gestão de caixa, é gestão de tecnologia, né? Exatamente, uma gestão de tecnologia. Então, do lado do seller, onde que ele quer estar? Ele quer estar exatamente naquele produto que a Amazon, o Mercado Livre, eles deixaram de fazer interno. Aquela fronteira. Porque se eu tiver aquela história da cauda longa, né? Eu tenho os produtos que vendem mais, eu tenho os produtos que vendem menos lá no finalzinho. E aí tem uma quantidade enorme. O seller, para ele, é ruim estar demais naquela cauda longa. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui. A Fanta uva misturada com laranja e com a tampa rosa. Pô, é variação demais. Vai ter gente que vai procurar. Alguém vai comprar, mas vai um por ano, né? Não é essa cauda longa. Então você quer estar, como seller, exatamente naquela fronteira que a Amazon deixou de vender, mas é um produto que
que vende bem. E tá dentro dos meus talentos, daquilo que eu sei escolher, daquilo que eu sei oferecer. Então também não adianta, eu acho, você deu esse exemplo aqui. Vou bater na loja da Samsung. Porra, difícil, meu amigo. Não acho que é por aí, né? Exato. Não acho Ou que é se por você aí. vai vender o meu produto, venda diferente, né? Ou venda diferente, aí pode ser. Venda um produto premium, ou vou ter uma outra experiência. É que é um pouco da estratégia no varejo que eu vejo que é a Fast Shop. É a estratégia da Fast Shop. Ela vende produto, ela tende a um produto, e sofre muito, mas ela tem Mas ela mantém o espaço dela. Mantém o espaço dela. Num mercado com atendimento, com produto que às vezes você vai encontrar, que foi um pouco assim, tem produtos da Samsung que só tem lá. Sim. Né? Então os caras conseguem manter. Então não é. Ele tenta sair um pouco do generalista, né? Do commodity, para poder pegar um nicho de mercado, vai menor, mas tem mais valor agregado. Então o cara está mais disposto a comprar uma TV de 100 polegadas, o último lançamento lá na Fast Shop, porque ele precisa ver, ele está disposto, do que o genérico. E acho que vale para o vendedor também. Eu sempre penso o seguinte, cara, não adianta você querer ser vendedor indo lá na Santa Efigênia ou no Paris comprar produto. Você não vai ganhar dinheiro, porque o próprio distribuidor está vendendo. Exatamente. O próprio importador está vendendo. Então assim, cara, se você comprou uma caneca branca, talvez se pintar ela de bolinha vermelha, te dê mais chance de vender. Se você não agregar valor a isso, e acho que a inteligência artificial tem que servir para isso, como agregar valor ao que você está fazendo, não ser o valor do que você está fazendo, né? Ou seja, cara, como que eu posso agregar valor ao meu dia a dia com inteligência artificial? Não esperar que a inteligência artificial vá salvar o seu negócio, porque não vai. Não. Né? Então, esse é o ponto. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que é legal, que a IA pode ajudar, que é nesse atendimento. Então, no atendimento, a IA hoje ela consegue fazer, e não é difícil de fazer, porque parece aqui que tem uma complexidade técnica, etc. Não, já tem ferramentas que você consegue colocar ali dados da sua loja, dos seus produtos, etc. E ele começa a te responder pergunta. Então, imagina o seguinte, hoje, essa é uma dor, eu acho, do seller, que é quantas respostas você não consegue dar ou não consegue dar no tempo que você gostaria. Então tem ali uma série de perguntas e é engraçado como é o ser humano, e volta naquela questão da experiência do e-commerce ser difícil, né? Ainda as pessoas fazem muita pergunta que está escrito, só que o sujeito não lê, ou não quer ler, ou não prestou atenção, né? Hoje a gente tem isso no nosso suporte já. Tenho certeza. Escreve, já vai lá e fala, isso vai aqui. Lá e pergunta, e me responde aí. Ele pode perguntar de qualquer jeito que vai... E ele quer uma resposta em 5 minutos, senão ele vai e compra em outro. Então, é um nível de serviço que é impossível de às vezes, fazer. Mensurar. Não, é impossível de fazer se eu estou fazendo sozinho. Mas numa IA é possível. Não, mas cara, assim, a gente está tratando de um tema aqui que 1 hora praticamente falando, a gente acha que ficaria aqui 2 horas, a gente precisa fazer um podcast de 2 horas, mas ele tem 1 hora aí. É um tema infinito. É um tema muito importante, talvez daqui alguns meses, daqui alguns anos, a gente vai voltar a falar isso e falar, não, o que a gente acertou, quanto de besteira a gente falou, né? Que nada a ver, que volta lá do Second Life, né? Que eu falo, cara, eu vi achismo, né? Mas eu acho que a maior parte das coisas que a gente está falando já é realidade, não é uma... Eu acho que as pessoas só precisam separar esse oba-oba, sair do oba-oba de que a inteligência artificial vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. É uma ferramenta, né? Como isso já fala, é uma ferramenta, não é o que vai te colocar. Então é a mesma coisa falar que achar que um martelo vai resolver o problema de bater o prego. Se você não for lá e bater o prego certo, já era. E eu acho que a inteligência artificial, no meu ponto de vista, é um pouco disso. É uma ferramenta, ou seja, você precisa saber usar. Exatamente. No final do dia, se resume. O que você precisa numa ferramenta? Saber usar. Não é diferente. E eu faria essa provocação para o seller. O que você hoje faz no seu dia a dia que é muito repetitivo, que toma muito o seu tempo? Esse é um gatilho para você buscar a inteligência artificial, porque esse repetitivo é o que a IA faz de melhor. Não, cara, tem realmente, acho que, eu espero que né, tá chegando ao fim aqui, eu espero que o pessoal, que essa nossa conversa dê alguns insights aí para as pessoas se movimentarem. Se a gente falou besteira aqui, se você não concordar, pode escrever Por lá favor. E falar, tá aqui, e a gente vai continuar trabalhando sobre esse tema. Cris, cara, muitíssimo obrigado pela sua presença. Pelo convite. Foi um papo muito legal, 1 hora de conversa que passou num piscar de olhos, porque o tema
tema é muito legal e eu espero que os sellers tenham gostado e fica aí para você dar sua mensagem final. Foi um prazer participar, foi ótima conversa, realmente passou voando. E a minha mensagem para os sellers, eu vou fazer o seu merchan aqui. Você quer crescer, vai no Magi 5, o Magi 5 vai te ajudar a crescer. E dá uma olhadinha na inteligência artificial, ela pode te ajudar, ela é o futuro, então não é oba-oba não. A gente está falando aqui no Magi 5 e em breve com mais produtos para vocês. Obrigado. É isso aí, pessoal. Chegando ao final de mais um episódio do Papo de Seller. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.